Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A iluminação espiritual parece uma coisa muito difícil de se atingir nos dias de hoje. Muita gente pensa que é preciso ir para o Tibete e virar monge. Mas hoje, este conhecimento está disponível para qualquer pessoa no Ocidente ou no Oriente, ou qualquer lugar que o queira. A primeira coisa é aceitar e reconhecer a existência da centelha divina que existe em cada um, dentro de cada pessoa. É o que se chama a presença do Eu Sou, do Criador. Quando a pessoa pensa no mantra Eu Sou, ela deve sentir uma pulsação no chakra cardíaco, no coração. Este é o sinal de que a pessoa está consciente da centelha, tanto mentalmente quanto emocionalmente. A questão é que o paradigma vigente no Ocidente não aceita a existência da centelha. É por isso que fica difícil para muita gente sentir a centelha. Quem não tem interesse que a humanidade desperte para esse conhecimento, divulga que a centelha não existe. As guerras seriam impossíveis caso a humanidade reconhecesse isso, como também as torturas. Depois de aceitar que a centelha existe, o próximo passo é decidir deixar que a centelha assuma o comando e o controle da vida da própria pessoa. E isto é o que se chama integrar o ego na centelha. É um processo de fusão em que o ego, a própria pessoa, passa a trabalhar para a centelha. A centelha passa a decidir tudo na vida da pessoa. É preciso ficar claro que a centelha divina é o próprio Deus, o Todo, o Criador, ou qualquer que seja o nome que seja dado a Ele. Não é outra coisa, é o próprio Deus. Portanto, se a pessoa deixar a centelha tomar conta da vida dela, todos os problemas estarão resolvidos no devido tempo, no tempo divino. Tudo o que o ego fez precisa ser resolvido, curado, compensado, integrado e etc. A partir do momento que a pessoa se entrega, isso é, a uma rendição incondicional, todas as soluções aparecerão. Fazer a fusão com a centelha divina, pensando em fazer negócio, ganhar dinheiro, levar vantagem, curar doença, pagar dívidas e etc., não é fazer a fusão com a centelha. Isso na prática é fazer o pacto com o ser negativo, com o lado escuro, com a sombra. Lembrem-se de que o todo não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais você der, mais receberá, centuplicado até. Mas não se pode pensar nisso como negócio, troca e etc. É dar sem esperar receber em troca, como o todo faz e dá. A centelha divina é puro amor e o que ela faz é amar incondicionalmente. Esse sentimento deve tomar conta 100% da pessoa. Resolver os problemas dessa encarnação é um trabalho que o ego fundido com a centelha deve fazer. Usar todo o potencial criador que a centelha divina possui para resolver os problemas. Se não houver intromissão do ego
interesses da própria pessoa nisso, os problemas serão resolvidos facilmente. Caso a pessoa coloque seus próprios interesses como prioridade, ao invés de colocar a centelha como prioridade da sua vida, os problemas aumentarão. É o que acontece normalmente com toda pessoa que ignora o todo. A solução de todos os problemas é alcançar o estado de elevação espiritual, que é possível nesta encarnação. Basta que cada um decida entregar-se à centelha divina que está dentro de si. Acontece que na prática a pessoa julga que isso é uma coisa difícil e muito distante da sua realidade. Nem consegue entender o conceito e quanto mais senti-lo. Por mais que a pessoa tenha, ela nunca está satisfeita, porque as questões internas não podem ser resolvidas com aquisições. Não importa o tamanho do poder ou da fortuna, a questão é sempre a mesma: ter mais. Só que esse mais nunca é suficiente. O cérebro reptiliano, o complexo R, sempre quer adquirir mais e mais de tudo. Enquanto a pessoa estiver sob comando desse cérebro, não há solução para os problemas. Pode ter tudo o que quiser e ainda estará infeliz. O comando cerebral tem de passar para o neocórtex, onde está o Homo sapiens sapiens. Quando isso acontece, a pessoa decide o que é melhor para ela. Decide pelo equilíbrio, e aí pode equilibrar entre a razão e a emoção. É possível a qualquer um tomar essa decisão. Existem vários sistemas processando ao mesmo tempo. É pela razão, pelo estudo, pela pesquisa, pela experimentação. Todos podem saber que a centelha divina existe. Por mais que falem que ela não existe, é uma experiência individual que todos podem ter e decidir optar por viver com ela. Quando a pessoa está do lado de cá, acha que não existe o lado espiritual. Quando passa para lá, após a surpresa inicial, continua pensando com o mesmo cérebro reptiliano e quer mais poder. Mesmo vendo que tudo aquilo que acreditava não é real e que a realidade é outra, continua do mesmo jeito. Poder pelo poder. Se fosse racional, a pessoa, ao ver que a realidade última do universo é completamente diferente do que pensava quando estava viva nessa dimensão, a pessoa mudaria de visão de mundo. Mas para muitas pessoas, isso não significa nada. Mesmo vendo que a realidade é outra, continuam da mesma forma. Não cedem, não mudam e se aferram mais e mais ao que já pensavam. Portanto, não é uma questão de trocar de dimensão que fará a diferença. Morto ou vivo é a mesma coisa. E quando encarna novamente, continua tudo igual. Se tiver condições, fará melhor do que na última vez. Mais tortura, mais mortes, mais exploração, mais poder e etc. Depois de um tempo, volta para o lado espiritual e continua a mesma coisa, cada vez piorando mais e mais, sempre aferrado
a mesma ideia de poder. Estou contando isso para que as pessoas analisem bem a questão da iluminação espiritual e percebam que é a única solução que traz paz e felicidade pessoal. Não há outro caminho. A realidade de como o universo se impõe. É imperativo que se aceite isso. Ou se aceita o todo como ele é, ou o sofrimento é inevitável. E isso não é culpa do todo. Quando a pessoa viveu a vida toda dentro da Matrix, sem saber que estava dentro dela, e um dia descobre isso, o choque é muito grande. Dentro da Matrix, não temos ideia de que existe outro mundo lá fora. E que a Matrix é uma construção mental onde estamos aprisionados sem saber que estamos. O primeiro sentimento é de perplexidade por descobrir que existe uma outra realidade muito melhor que a Matrix. Em seguida, vem a alegria da descoberta de um novo mundo e da liberdade de pensar. Como já disseram, livre pensar é pensar. Normalmente haverá uma catarse, uma limpeza forte com um choro profundo e uma alegria transbordante pela libertação. Esse período é chamado de emergência espiritual, a aventura da autodescoberta e todos os demais dele. Para algumas pessoas pode parecer que vão enlouquecer, mas é simplesmente a expansão da consciência enxergando a realidade, e a realidade é o todo. O todo é tudo que existe, e uma parte dele, a centelha divina, está dentro de cada ser. Descobrir a realidade última é descobrir a centelha. E isso traz alegria infinita para nós. E essa alegria transborda por todos os poros. E é nesse ponto que somos agentes da transformação para que tenhamos um planeta onde o reino do todo possa ser vivenciado. Todos que estão passando pelo despertar espiritual, pela emergência espiritual, podem ficar tranquilos, que esse período passe e depois vem a paz da união com o todo, com o eterno, com o eu sou, com o divino, com o Criador.